Beleza, dia 1º de setembro de 2023, mais uma aula da disciplina de linguagem de programação 1. Já vou compartilhar a tela com vocês para a gente ver a atividade da aula de hoje. Na aula de hoje a gente tem uma novidade, além do código para digitar e compilar, também tem um exercício. Eu acho que a partir da próxima semana a gente vai manter essa estratégia, tá? De estudar um assunto novo e começar a fazer pequenos exercícios que vão envolvendo aí os conceitos que a gente já estudou. Então, a atividade de hoje é essa, atividade 5. Nós vamos ver basicamente as estruturas de repetição que a gente tem em Java. Deixa eu já abrir aqui esse código. Tá aqui o exemplo, né? O prog 5. Que mostra para a gente 3 tipos de estrutura de repetição em Java. Para fazer essa estrutura de repetição funcionar, deixa eu aumentar um pouquinho esse... Vamos lá. O primeiro deles é o while. Para demonstrar ele, eu criei 2 variáveis. São variáveis do tipo primitivo, todas 2 do tipo int. A primeira eu chamei de número aleatório, NR aleatório, onde eu coloco o número aleatório entre 0 e 49. E lembre-se que aqui eu fiz um cast, ó. A gente já estudou isso aí em atividades anteriores. Eu faço esse cast porque, muito provavelmente, o resultado dessa expressão matemática aqui, ó, onde eu multiplico o resultado do método random da classe math, quando eu multiplico isso por 50, certamente isso aqui não dá uma informação do tipo int, então eu faço o cast aqui para fazer essa atribuição. Então aqui eu tenho um número aleatório entre 0 e 49. E depois eu criei uma outra variável que eu chamei de idx contador, que começa com 25. E aqui tem alguns comentários. Veja o que acontece quando o número aleatório for menor que 25. Bom, na sequência eu mostro uma mensagem para a gente conseguir, na hora de rodar esse algoritmo, para a gente conseguir identificar o que está acontecendo em cada parte desse algoritmo, né? Então, eu mando mostrar aqui, ó, letra A igual while de idx contador até número aleatório. Validação do while, ele é no início da repetição. Então, qual que é a estrutura do while? Você coloca o while, já especifica a condição entre parênteses, tá? Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai repetir todos os códigos que você colocar aqui dentro. Então, eu estou apenas mostrando idx contador, uma vírgula, e depois eu somo 1 no idx contador. Eu vou, para facilitar, eu já vou pegar aqui o PowerShell e já vou rodar esse negócio, porque eu acho que fica mais fácil a gente já estudar o código e acompanhar o resultado para entender melhor. DLP1. Deixa eu copiar o 5 lá para essa pasta de LP1. Pronto, está copiado. Então tá lá, ó, prog 5. Java prog 5. Não sei se alguém já tem feito isso. Você pode rodar o código direto, de forma interpretada, sem passar pelo compilador assim, ó. Java prog 5. Ele já processa. Certo? Dá para compilar e rodar também do jeito que a gente já fez nas atividades anteriores. Então é aqui, ó. Então ele está falando o seguinte, de 25 a 37. Então esse de 25 a 37 aqui, ó, é porque o número aleatório
foi 37. Então, ele vai de 25 a 37. Então, enquanto 25 for menor ou igual a 37, ele mostra e soma 1 no contador. Então, ele mostrou aqui, ó, de 25 a 37. Isso que eu marquei aqui no PowerShell é o resultado da execução desse bloco aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho um while e aqui dentro eu tenho uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, os códigos, as linhas de códigos que você coloca aqui dentro serão processados. Tá? Bom, a segunda estrutura de repetição é o do. O do, ele executa o bloco de programação primeiro e confere a condição no final. Então, quando você usa o do, ele vai sempre executar o bloco de programação pelo menos uma vez, pelo menos a primeira vez. Depois ele verifica a condição, se ainda for verdadeiro, ele volta e executa mais uma vez, e assim sucessivamente. Para demonstrar esse exemplo desse bloco aqui, ó, eu peguei aqui o IDX contador com 25, mando mostrar uma linha em branco aqui, só para ele mudar de linha, para separar do que tinha sido feito aqui em cima, e mando mostrar com a letra B. Então, vamos voltar na letra B aqui, ó. A letra B continua de 25 a 37, né, que foi, nesta vez, quando eu executei o número aleatório, foi 37, e aí ele veio aqui e mostrou de 25 a 37 exatamente do mesmo jeito. Só que aqui ele está falando o seguinte, ó, quando o número aleatório for menor que 25, vamos executar de novo aqui para tentar pegar um número aleatório menor que 25. Agora foi 47. Agora foi 16. Então, olha que interessante os dois casos. O número aleatório agora é 16. Então, se eu vou de 25 a 16 no primeiro caso, o que aconteceu aqui? Opa! O número aleatório é menor do que IDX contador. 25 menor ou igual a 16? Falso. Se já é falso, ele não processou isso aqui nenhuma vez. Então, veja que na letra A, ó, não tem nada. Não mostrou nada. E aqui no do, ele mostrou a primeira vez. Ele mostrou 25. Por quê? No do while, o do ele vai sempre executar a primeira vez para perguntar no final a condição. Então, veja que aqui, ó, ele mostra o 25. O outro exemplo, aqui, deixa eu ver, mais alguns, só para mudar de linha de novo. Agora é o for. O for é um dos mais usados, o pessoal gosta muito dele. O x começa com 25, enquanto o x for menor que o número aleatório, ele incrementa de 1 em 1, e aqui ele vai mostrando o valor de x. Então, nesse caso aqui, ó, na letra C, ele também não mostrou nada, porque de 25 até 16, essa condição de x menor ou igual ao número aleatório já se deu como falsa, né? E aí ele nem processou isso aqui nenhuma vez. Vamos voltar aqui nas anteriores, ó. Quando o número aleatório era 47, lá na letra C, que é o for, ele também mostrou de 25 a 47, tá? Bom, então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o while, o do while e o for com o objetivo de fazer a mesma coisa. Mostrar do contador até o número aleatório. Porém, quando esse número aleatório é menor que o IDX contador, o do mostra a si mesmo, e os outros dois não. Tá? Então, para você entender essa diferença aí. Bom, aí aqui, para demonstrar que eu posso usar uma estrutura de repetição dentro da outra. E isso aqui eu coloquei só um for dentro do outro for. Mas isso aqui, gente, não tem limite, não. Isso aqui, dependendo da sua necessidade, e quando eu comecei nessa área de desenvolvimento de software, eu falei assim, nossa, mas será que um dia eu vou me deparar com a situação onde eu vou precisar fazer esse negócio? E por incrível que pareça, eu me deparei com essa situação. Eu tenho... eu já mostrei para vocês um site que controla eventos, que eu acho que eu tenho uns 5 fóruns dentro do outro lá. 5 estruturas de repetição. Não me lembro bem se é tudo for, tá? Mas é 5 níveis.
Um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Porque nesse sistema eu controlo a montagem do menu do site. Então, como os menus estão todos numa tabela só e eu tenho que ir varrendo os níveis, é um for dentro do outro. Então, o primeiro for abre essas opções aqui, o segundo for abre essas opções aqui. E como pode ter vários níveis de menu, então acho que tem uns 4 ou 5 for um dentro do outro lá. Então, usa muito. Outro sistema que eu fiz também, que usou muito isso aqui, é um sistema que trabalha com matrizes multidimensionais. Uns 4, 5 dimensões, as matrizes. Você começa até a perder a noção da onde está o negócio, né? Porque 2 dimensões você olha legal, é linha e coluna, né? Mas quando cada célula dessa matriz é outro array, aí você começa 3D, você ainda vai, mas aí quando vai 4D, você começa até a perder a visão desse negócio. Mas também foi necessário usar esse tipo de situação. Então é interessante você conhecer esse recurso de programação aqui, ele é importantíssimo em todas as linguagens de programação. Então, é importante você treinar e conhecer bem esse recurso. Então, aqui, ó, o K começa de 1, enquanto o K for menor ou igual a 3, soma 1 no K. Aí, aqui eu mostro o valor de K e já mostro aqui que o M vai ser igual a alguma coisa. Aí, o M, ele começa com 2, enquanto o M for menor ou igual a 6, eu somo 1 no M. Então, aqui ele está falando que o K vai de 1 a 3, o M vai de 2 a 6, e aqui ele mostra o M. Então, se a gente olhar o que aconteceu aqui, ó, quando o K valia 1, o M foi de 2 a 6. Depois o K passou a valer 2, o M foi de 2 a 6 de novo. O K valia 3, o M foi de 2 a 6 de novo. Só para vocês perceberem que para cada valor desse for, esse aqui se repetiu, indo de 2 a 6. Então, quando você tem uma estrutura de repetição dentro da outra, você tem que entender que é isso. Para cada valor de um for aqui, por exemplo, né? Você vai ter a repetição das estruturas internas quantas vezes forem necessárias ter esse processamento, certo? E aqui tem um print só para mudar de linha, ok? Alguma dúvida aqui? Tranquilo, né? Bom, como eu disse na aula de hoje, eu passei um exercíciozinho aqui para a gente dar uma divertida também, que já é a solução aqui bom, a minha solução, né? Que não necessariamente pode ser igual a de vocês, porque o legal de desenvolvimento, programação, é que, às vezes, você dá a mesma tarefa para 10 pessoas, sai 10 códigos diferentes. Mas todos os 10 faz corretamente aquilo que foi pedido, né? Isso aqui é legal. Bom, então aqui o exercício pede o seguinte, ó, fazer um algoritmo Java para gerar um número aleatório entre 1 e 50, considerando esse número aleatório como x, mostrar a sequência numérica. Então, o número aleatório vai ser x. Então, você mostra os números pares entre 0 e x, e depois os ímpares, de x até 0. Então, o que eu fiz? Criei aqui esse número aleatório, fazendo o cache, para pegar esse número aí até 50, né? E depois, aqui, para o primeiro caso, que é para mostrar os pares de 0 até x, eu criei essa variável int, que eu chamei de pares, e já taquei logo de cara aqui o número 2, para facilitar a minha vida, né? E aí eu mostro aqui, ó, os números pares entre 0 e x, e boto o número aleatório aqui para me saber qual foi esse número aleatório sorteado. Depois, o que eu faço? Enquanto o pares for menor que esse número aleatório, eu mostro o pares e somo 2. Se o pares começou de 2, se eu for somando de 2 em 2, eu vou 2, 4, 6, 8, 10, 12, enquanto esse par for menor que o número aleatório. Deixa eu usar executar ele aqui também. Deixa eu ver se ele está aqui. Ah, não. Deixa eu botar uma cópia dele aqui para a gente testar e já ir conferindo. Onde eu pus esse danado, hein? Tá aqui, achei. Copiando, colando, vamos ver. Olha lá, é x1. Então, Java é x1.java. Vixe, já sorteou de cara o número 3, muito pequeno. Deixa eu tentar um número maior um pouquinho. Esse tá bom, 31. Então, olha só. No primeiro caso aqui, ele sorteou o número 3. Fica à vontade, vamos entrar. Aí ele sorteou o número 3. Aí eu tinha que mostrar os números pares entre 0 e 3. Então ele mostrou só o número 2 aqui, ó. Na segunda execução,
o número sorteado foi 31. Então, ele mostrou 2, 4, 6, 8, 10, 12, até o 30. Certo? Esse três tracinhos aqui eu botei só para dar uma separada. Então, essa foi a estratégia. Funcionou legal isso aqui. Bom, o ímpar, o que eu fiz? A princípio, eu criei a variável ímpar e já atribuí ela a número aleatório. Só que é o seguinte, esse número aleatório pode ser que ele não seja ímpar. Então, eu faço um teste aqui, ó. Se o resto da divisão desse número aleatório por 2 for igual a 0, significa que esse número é par. Então, se o número aleatório é par, o meu ímpar vai ser o número aleatório menos 1. Então, esse if aqui, ó, é porque eu vou considerar o número aleatório ímpar. Pronto. Ímpar é igual ao número aleatório. Só que se esse número aleatório for par, eu troco. Eu coloco lá na variável ímpar o número aleatório menos 1. Então, quando eu chego aqui, ó, que eu mostro esses 3 tracinhos, só para dar uma separada no de cima desse aqui, eu já tenho certeza que o ímpar tem o número ímpar, que vai ser o aleatório menos 1 ou o próprio aleatório, tá? Aí eu mostro a mensagem, números ímpares de x, que é o número aleatório, até o 0. E eu começo. Enquanto o ímpar for maior ou igual a 0, eu mostro o ímpar e subtraio 2. Viu que eu usei aquelas técnicas que a gente tem, ó? Em vez de fazer pares igual a pares mais 2, eu fiz pares mais igual a 2. Em vez de fazer ímpar igual a ímpar menos 2, eu fiz ímpar menos igual a 2. A gente tratou disso nas primeiras atividades que a gente fez, tá? E aí o resultado está aqui, ó. Na primeira execução, números ímpares de 3 até 0, ele mostrou o 3 e o 1. Depois, números ímpares de 31 até 0, ele mostrou do 31 até o número 1. Então, funcionou legal. Esse algoritmo aqui atende ao exercício que foi passado aí para vocês fazerem, que é esse exercício aqui, ó. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, são 3h20. Vamos fazer um intervalinho de 20 minutos. 3h40, a gente começa a próxima atividade, próxima disciplina.